Bom, gente, então, como é que se divide o sistema nervoso periférico? Opa. Ele pode ser dividido em voluntário ou involuntário, que a gente chama de autônomo também. O voluntário são as ações conscientes, né? A ação de andar, falar, pensar, nos movimentar. Tudo que eu, toda atitude voluntária que eu tomo é comandado pela essa parte do sistema nervoso periférico, que é o sistema nervoso voluntário. Ele também é chamado de somático. Já o sistema nervoso autônomo, o nome já diz, é que ele tem autonomia. É um sistema involuntário. Por exemplo, a batida do nosso coração. Eu não comando as batidas do nosso coração. Eu não comando, eu não determino que eu quero agora acelerar meu coração. Eu quero agora reduzir os meus batimentos. Controle da minha digestão. Eu vou ingerir um alimento. Eu não vou determinar que horas eu vou fazer essa digestão. Então, são coisas involuntárias, são ações involuntárias, tá? Então, o sistema nervoso periférico ele é dividido em voluntário, involuntário, autônomo. Bom, o sistema nervoso voluntário é constituído por um neurônio que vai levar um estímulo até um determinado ou outro neurônio ou um tecido, tá? Já o sistema nervoso autônomo, ele é o sistema que conduz esse estímulo e passa por um gânglio e após esse gânglio você tem o estímulo pós-ganglionar chegando até o órgão ou tecido endereçado, por exemplo, o coração. Tá? Esse sistema nervoso autônomo ele pode ser dividido em duas partes, simpático e parasimpático. Vejam como é simples. Sistema nervoso simpático. Ele é o sistema que vai preparar o seu organismo para uma situação, um instinto de ou você fugir ou você lutar. A gente chama de sistema de luta ou fuga. Por exemplo, ao deparar com uma situação de perigo, o nosso sistema nervoso periférico autônomo ele vai acelerar nossos batimentos cardíacos, nossa pupila vai dilatar, a gente vai jogar um bando de neurotransmissor nos nossos músculos para dar maior capacidade de a gente correr. A gente vai relaxar, por exemplo, nossos brônquios para ter maior possibilidade de captar oxigênio. Então, é um sistema que vai preparar o seu organismo para uma situação de estresse. Tá? E na contramão, o sistema parasimpático, o nome já está dizendo, parasimpático é o sistema que vai agir totalmente ao contrário. Se meu coração acelerou por conta do sistema nervoso simpático, o sistema nervoso parasimpático atuando vai desacelerar meu coração. Tá? Ele vai tender a deixar o corpo em homeostase, em situação que ele se encontra em repouso. Ok? Para vocês terem uma noção, não é só o controle cardíaco que é determinado pelo sistema autônomo, sistema nervoso autônomo. São várias outras informações. Eu selecionei aqui, ó, desse lado estão as ações parasimpáticas e desse lado as simpáticas. Por exemplo, se eu preciso de uma situação, eu me encontro numa situação onde eu preciso ativar mais meu tálamo e desencadear uma situação de alerta mais pronunciado. Eu vou dilatar minhas pupilas, eu vou acelerar meu coração, tá? Eu vou inibir a atividade do meu estômago, por quê? Eu tenho que direcionar todo esse meu sistema para uma função que me faça correr ou lutar, enfim. E tudo que vai na contramão disso, por exemplo, contrair a pupila para entrar menos luz, para eu poder, permitindo que eu tenha uma menor capacidade de enxergar ou captar luz, é o sistema parasimpático que vai fazer. Ok? Aqui eu deixo para vocês olharem o que o sistema parasimpático faz para antagonicamente para o sistema simpático, tá? Bom, então caminhando lá das maiores estruturas, as estruturas macros para as estruturas menores, a gente chega até o neurônio. Neurônio, gente, é a estrutura básica, morfológica funcional do sistema nervoso. É a célula nervosa. Neurônio é a célula nervosa. Todo aquele desenho aqui, ó, todo esse cartoon aqui que eu botei para vocês, isso aqui tudo é uma célula nervosa, é um neurônio. Tudo isso aqui faz parte do neurônio. Para vocês terem uma ideia, por exemplo,
essa estrutura aqui, que é o corpo celular, que eu falei para vocês que faz o gânglio, né, nervoso, lá nos nervos, aqui tem o núcleo. Tá? Eu tenho os dendritos, que são essas terminações aqui, que captam o estímulo, e eu tenho essa outra estrutura mais prolongada, que são os axônios. Cada parte dessa tem uma função. Os dendritos, como eu falei, eles têm a função especializada de recepção de estímulos provenientes de outros neurônios ou de outras células. Já o corpo celular, onde é abrigado nessa célula aqui, o núcleo, ele tem várias funções celulares. Por exemplo, além do núcleo, outras organelas são acomodadas no corpo celular. E é uma região metabolicamente ativa. É aqui que é fornecida a energia que a célula nervosa vai necessitar para desempenhar as funções vitais dela. E esse prolongamento aqui, ó, a gente chama de axônio. O axônio, gente, por muitos neurônios, a gente pode perceber esses nódulozinhos aqui, que a gente chama de células de Schwann. Okay? Essas células de Schwann, elas são muito importantes. Elas constituem a nossa baía de mielina. Essas células de Schwann, gente, elas são compostas de tecido lipídico. Então, quando eu falo para vocês lá atrás que se a gente seccionar no cérebro e expor a parte interna, a gente vai ver a substância cinzenta e a substância branca. A substância branca tem essa característica mais esbranquiçada por possuir muito axônio. Essa parte que é mielinizada do neurônio. Se eu falo para vocês que mielina é composto por tecido lipídico, gordura tem esse aspecto mais branco, né? Mais esbranquiçado. Então a mielina, gente, ela tem um papel importantíssimo de isolar o impulso elétrico, tá? Que passa pelo neurônio. Ela isola esse impulso, para esse impulso não propagar lateralmente, digamos assim. E ela também tem um papel de acelerar a passagem desse impulso. Né? Para aumentar o calibre, o diâmetro do axônio, a gente tem uma passagem mais rápida, como se a gente comparasse assim, uma quantidade de água, 10 litros de água que está num balde que tem um diâmetro maior, mais largo, eu consigo despejar essa água muito mais rapidamente do que esses 10 litros que estão num balde com um diâmetro muito menor. É só vocês fazerem essa experiência. Esse é um dos papéis, então, da baía de mielina, propagar mais rápido esse estímulo. Para vocês terem uma ideia, ela é tão importante que uma doença como a esclerose múltipla, onde a pessoa desmieliniza, né? É uma doença desmielinizante, a pessoa perde baía de mielina, essa propagação desses estímulos ficam perturbadas. Ou seja, a condução que tinha uma direção e um isolamento, ela começa a se propagar para os lados. Então a gente tem uma perda também nessa esclerose múltipla de coordenação motora. Quanto à classificação da função, os neurônios a gente classifica em sensoriais, associativos ou interneurônios e motores. Bom, professor, já vi alguma coisa parecida. Sim, vocês viram o que eu falei lá quando a gente falou de nervo. Quando a gente falou que tem nervo sensorial, nervo sensorial aferente, tem nervo efetor, são nervos que são constituídos por esses neurônios aqui, ó. Nervos sensoriais ou nervos aferentes são nervos que são constituídos por neurônios sensoriais. Já os nervos eferentes, os nervos motores, são constituídos por esses neurônios. E no meio, a gente tem os interneurônios, ou neurônios associativos. São os neurônios que estão conectando o neurônio sensorial com o neurônio motor, tá? O aferente sensorial com o eferente, o motor. Esse cara conecta os dois, ok? Então, o papel dos neurônios sensitivos aferentes é captar, aferir esses estímulos sensoriais e conduzir esses estímulos para o sistema nervoso central. Para isso, antes disso, ele passa pelo neurônio associativo. Então, aqui ó, eu captei o estímulo, esse estímulo percorre
todo o meu neurônio sensorial. Esse estímulo, então, ele é passado para o neurônio motor através do neurônio associativo, ou do interneurônio, ok? Como, por exemplo, aquele reflexo da panela lá quente que eu falei para vocês na medula espinhal. Eu encostei minha mão numa panela muito quente. Rapidamente, meus sensores ali de temperatura, meus termorreceptores, perceberam uma alta temperatura. Essa alta temperatura lesionou rapidamente certas estruturas, que deu dor, ocasionou dor, ativou meus nociceptores. Esse estímulo, então, foi percebido pelos neurônios sensitivos ou aferentes, rapidamente passaram pelo interneurônio e mandaram um estímulo para os neurônios eferentes motores para contrair aqueles músculos e retirar rapidamente a mão daquela situação danosa. Ok, gente? Bom, a gente tem, além dos neurônios, né, que são as principais células do nosso sistema nervoso, a gente tem outras células do sistema nervoso importantíssimas. Por exemplo, as células da glia, ou as células gliais. As células da glia, gente, são importantíssimas. Por exemplo, o astrócito. O astrócito é uma célula aqui em vermelho, ó, se vocês podem reparar, é uma célula nervosa que ele tem corpo celular e dendrito, né? E padece aqui de axônio, diferente do neurônio típico, digamos assim. Ele tem funções de dar o aporte sanguíneo para o neurônio, fazer esse aporte sanguíneo, né? Conectar os vasos sanguíneos e dar esse aporte do que vem através do sangue e também que é retirado através do sangue dos neurônios. Tem inúmeras funções metabólicas. Ele também faz o arcabouço, tá? Ele faz o esqueleto nervoso, tá? Para fazer a estrutura dos nervos, dos neurônios. Ele, para ser preservado, precisa dos astrócitos. Já os oligodendrócitos, aqui em azul, ó, diferente dos astrócitos, a gente tem muito pouco dendritos. Vocês verem aqui, ó, vocês conseguem observar. A gente tem um corpo celular muito pronunciado, a gente tem poucos dendritos, e a gente tem ele conectando diretamente aqui o axônio, ó, e formando o quê? O que parece isso aqui? Ó? Não parece as células de Schwann? Então, uma das principais funções dos oligodendrócitos é fazer a síntese da baía de mielina, dessas células aqui. Tá? E fazer síntese e manter a saúde da baía de mielina, dos neurônios. Bom, agora a gente chegou à parte da função básica do neurônio, que é a condução do impulso nervoso. Essa parte vai ficar muito fácil, porque a gente já viu isso aqui, essa primeira parte, quando a gente viu contração muscular. Para o músculo contrair, ele primeiro precisa ser ativado de forma neurológica. E para isso a gente viu como que se dá a condução do sistema, como que se dá a condução nervosa. Agora vai ficar muito mais fácil para vocês revisarem isso. Bom, então, basicamente, no nosso neurônio, a gente possui dois estádios. O estádio de repouso, que a gente chama de potencial de repouso da membrana, e o estádio onde o neurônio é ativado, que a gente chama de potencial de ação. Então, quando está em estado de repouso, potencial de repouso da membrana, e quando ele é excitado, ativado, potencial de ação. Tá? A diferença é que quando o neurônio ele está em repouso, ele tem uma diferença de carga no interior para o exterior. Ou seja, lá dentro é muito mais negativo do que o exterior. É uma diferença aproximadamente de menos 70 milivolts. Se essa diferença ela se mantém, o neurônio está ali em repouso, nenhum impulso é conduzido através dele. Ao passo que eu começo a vazar as coisas que estão fazendo lá fora serem mais positivas que lá dentro, por exemplo, sódio, quando eu começo a vazar o sódio lá para dentro, eu começo a deixar esse interior mais positivo. Se essa diferença de menos 70 milivolts ela baixar para 40, menos 40 milivolts ou menos 60 milivolts,
eu já tenho uma condição favorável para conduzir um estímulo nervoso. Esse estímulo, então, ele é conduzido por todo axônio do meu neurônio. Tá vendo aqui? Ó? Ele começa aqui, ele vai sendo propagado por todo o meu neurônio. Eu vou vazando o sódio, vai deixando o meu interior mais positivo, e esse estímulo é conduzido até os terminais axônicos. Tá? Aqui é um esqueminha mostrando a membrana em repouso. Eu tenho muito sódio lá fora. Tá? Eu tenho potássio aqui dentro também, que é representado em positivo, que é mais eletropositivo mesmo em potássio. Aí vocês sempre perguntam, professor, mas como assim? Aqui fora tem sódio positivo e lá dentro tem potássio também positivo. Mas como que lá dentro é negativo? Você está falando que lá dentro é mais negativo que lá fora em repouso? Simples, porque esses potássios aqui, eles interagem com umas proteínazinhas que são negativas aqui dentro. Então, além desse potássio, a gente tem proteínas aqui. Essas proteínas, elas são negativas. Então, elas conferem essa carga mais negativa no interior da membrana, tá? Neural. Ao passo que eu vou vazando esses sódios positivos para dentro, eu vou deixando mais positivo esse interior, eu tenho uma despolarização. Tá? Quando eu tenho a despolarização, eu tenho a condução do meu estímulo nervoso, tá? É um estímulo eletroquímico. E depois eu preciso repolarizar, mandar tudo que estava mais positivo novamente para o exterior, para essa carga lá dentro ela voltar a ser negativa e o meu potencial entrar em repouso. Ok? Bom, toda essa comunicação, essa transmissão de impulso nervoso tem um nome, chama-se sinapse. Ok? Todo estímulo que é passado entre um axônio, tá? E um dendrito, tudo que sai daqui de estímulo, eu chamo de sinapse. Toda transmissão que sai dessas estruturas aqui, ó, dos dendritos para o axônio ou vice-versa, eu chamo de sinapse. Eu tenho, basicamente, sinapse entre neurônios, tá? Onde eu comunico, eu faço a comunicação entre esses neurônios. E eu tenho também a comunicação entre neurônios e células. Por exemplo, que a gente viu nas aulas anteriores, que a gente falou de contração muscular, eram neurônios se comunicando com uma célula muscular. Tá? Então, basicamente, a gente tem comunicação, sinapse entre neurônios, sinapse entre células e neurônios, entre glândulas secretoras, por exemplo, de hormônio também. Temos dois tipos básicos de sinapses, as elétricas e as químicas. Vamos ver quais são as diferenças delas. As elétricas, gente, são sinapses mais raras. Elas ocorrem, a ocorrência delas é muito menor do que as químicas. Tá? Vocês vejam bem, como que ocorre aqui? Aqui, ó, é o finalzinho do axônio, do neurônio, e aqui, ó, é um finalzinho de um outro axônio. Então, vou fazer uma sinapse, eu vou comunicar esse neurônio com esse neurônio aqui, ok? Para isso, eu tenho essas estruturas aqui, ó, que fazem canais, são essas proteínas de canais, são chamados de conexinas. Vocês conseguem ver que esses canais aqui, ó, eu posso vazar diretamente o que está aqui nesse interior para esse interior aqui. Por exemplo, se eu começo a vazar sódio daqui para cá, eu começo a alterar o potencial de membrana dessa célula nervosa aqui, desse neurônio. Então, eu começo a transmitir uma informação, um impulso. Então, esse impulso é transmitido diretamente daqui para cá. Isso é muito rápido, né? Se eu faço um canal aqui, eu começo a liberar sódio daqui para cá, eu tenho um estímulo elétrico aqui nesse, eu quero passar para cá, eu começo a vazar sódio aqui, aqui começa a ficar mais positivo, pum, potencial de ação. Ok? Então, é muito rápido isso. Já as sinapses químicas, elas são sinapses que demoram um pouquinho mais, não são tão rápidas, porém elas são mais específicas, elas podem ser mais facilmente controladas. Por exemplo, quando a gente viu lá no músculo, depois que a gente ativou nosso neurônio, aqui é o finalzinho dele, a gente tem que secretar um neurotransmissor. Por exemplo, quando o estímulo chega nesse finalzinho aqui, ó, essas vesículas aqui, elas estão cheias do neurotransmissor que a gente viu lá na fisiologia muscular, que era o quê? Acetilcolina. Então, quando esse estímulo chegou aqui, vai fazer com que essas vesículas secretem
tá? Esses neurotransmissores aqui pintados em azul ou roxo. Esses neurotransmissores, eles não vão entrar direto nessa membrana aqui, ó. Por exemplo, na membrana muscular. Eles vão se conectar a receptores, tá? E ao se conectar com esses receptores uma quantidade suficiente, aí eu vou ter o estímulo propagado para essa outra estrutura aqui, seja um neurônio, seja uma membrana muscular, enfim. Então, diferente da elétrica, que eu faço um canal aqui, eu vazo diretamente e propago esse estímulo diretamente, aqui não. Aqui eu preciso, primeiro, liberar o neurotransmissor. Esse neurotransmissor vai se ligar aos receptores, ó, tá vendo aqui? Ó? Os neurotransmissores estão representados em azul e os receptores na outra célula que eu quero me comunicar estão representados aqui em verde. Eu preciso ligar esses neurotransmissores nesses receptores. Após eu fazer essa ligação, aí sim esse estímulo vai ser propagado para essa célula, tá? Sinapse química. Bom, gente, estamos finalizando. A próxima aula a gente vai ter nossa NTI. Nossa NTI vai ser um trabalho em grupo, vai ser um resumo, tá, do capítulo 4, 5, 6 do livro, de vocês que está disponível no Google Sala de Aula. Eu vou explicar um pouco mais detalhadamente lá no Google Sala de Aula como eu vou querer a data, tudo direitinho como eu vou querer esse trabalho de vocês, que vai fazer parte da nota de NTI. Tá? Uma coisa que a gente tem que frisar, aqueles alunos que não fizeram algo, perderam algumas atividades que foram feitas durante as aulas, ou que não fizeram nenhuma, calma, esse ponto não é perdido, esse ponto ele vai ser remanejado nesse trabalho aqui, que vai ser feito em grupo. Se o aluno fez 4 atividades, ele tem 4 pontos. Logo, ele vai ser avaliado em 6 pontos nesse trabalho aqui de NTI. E assim vai. Se o aluno fez 3 atividades, ele tem 3 pontos. Ele vai ser avaliado, então, nesse trabalho em 7 pontos. Se o aluno não fez nenhuma, ele vai ser avaliado em 10 pontos. Ok, gente? Então, um abraço. Até mais.